Professor Gilson Catarino, nós estávamos aqui informalmente conversando a respeito de barrer, vassoura. Aí o prof falou que isso não existe mais. Então, se você fala, vou barrer a calçada, pegue a vassoura, tá tudo errado, né? Hoje está errado. Antigamente, as pessoas falavam vassoura ou bassoura, varrer ou barrer. Mas a gramática acabou com isso. Isso é antigo e popular. Não fale mais. É varrer e vassoura. É travesseiro também. Não é travesseiro. Não é travesseiro, não. Pegar meu travesseiro para dormir. Travesseiro. Não é subaco também não, né? Tá, mas não, é sovaco. Não é nem com U. É sovaco. Não é sobaco, não é subaco, não é suvaco. E advogado? A gente fala assim, eu sou advogado, tá errado? Isso aí é uma pronúncia mais solta, mais livre, mas dentro da gramática padrão também equivocado. Porque o D é mudo. Então, é advogado. Advogado. É psicólogo. Psicólogo. É até difícil falar. Não, observe a palavra pneu. Ninguém fala pneu. É pneu ou pneu. Porque essas letras, essas consoantes chamadas de mudas, são realmente problemáticas. É mudo. Advogado. Tem que tomar cuidado. Não é nem advogado, nem o advogado. É o advogado. Então, se eu queria te perguntar, você que é advogado, qual a sua profissão? Advogado. Olha que coisa mais chique. O advogado foi trocar o pneu. O advogado, psicólogo. Psicólogo. Vamos para as dúvidas de hoje. Nós prometemos que nós iríamos falar de crase, que é aquele acento ao contrário, né? Muita gente tem muita dúvida com relação a isso. E o professor Gilson Catarino trouxe pra gente. Esse acento ao contrário tem nome. É crase. Crase vem do grego crasis, que significa fusão. Certo. Crase é a fusão dos dois As. O acento é acento grave. Grave? Acento grave. Até 1971, esse acento era muito usado nas palavras, por exemplo, havia sozinho. Havia não, até hoje a palavra sozinho. Certo. Tá? Só tem acento. Acento agudo. Sozinho, observe que o O mantém a mesma pronúncia, só que perde o acento. Certo. Perde o acento porque a sílaba tônica passa a ser o zi. Até 1971 havia o acento grave, o acento ao contrário, para indicar que essa sílaba um dia foi tônica. É a chamada sílaba subtônica. Nossa, que complicado. Sozinho, somente, todas as palavras terminadas em mente e em zinho tinham esse acento grave. Olha. Hoje o acento grave, hoje não, desde 1971, esse acento grave só existe para a indicação da crase. O que é a crase? É o que nós vamos ver hoje. Então, bota na tela aí, produção. Primeira dúvida para você aprender a falar e escrever correto. Nesse caso, é escrever corretamente, Escrever, né? exato. Nós pensamos em quê? Nos e-mails. E-mails. Que, inclusive, na língua portuguesa tem hífen. Em inglês, e-mail é tudo junto. Na língua portuguesa, hífen, mail. A gente tem que colocar o hífen. Tem que colocar o hífen da língua portuguesa. Tracinho, mail. Mail, eu falei mail, mas obviamente a pronúncia é mail. Continua a pronúncia em inglês. Certo. Bom, como nós vimos, crase não é o nome do acento, e sim a junção de dois As que recebe o acento grave. Ok. Muito bem. Então, por que junção de dois As? Quem chega, chega a algum horário. Eu ia falar, quem chega, chega chegando. Não, quem chega, chega chegando. Então, quem chega, chega a algum horário. Então, primeiro houve a preposição a. E depois, o artigo correspondente às horas. Certo. Então, por exemplo, se você usar uma outra preposição que não seja o a, por exemplo, a preposição desde, a preposição após, observe que o as vai ficar sozinho aqui, ó, o as correspondente à hora. Por que não? Porque são duas preposições diferentes. Desde é preposição, após é preposição. Certo? Então, quando eu uso a preposição desde na indicação de horas, eu não coloco o acento grave, porque não há junção dos dois as. Entendi. As, certo? Então, vai haver somente cheguei às 13h45, com acento indicador de crase, porque há a preposição mais o artigo. Às 20 horas, se, não D, opa, é um S aqui, não é um D. Às 20 horas, se iniciará a palestra. Às 20 horas com crase. Certo. Bom, como eu disse, desde e após são outras preposições. Então não há necessidade da crase. Eu posso afirmar que quando entra um numeral, eu coloco crase? Não.
Não é sempre que entrar no numeral. Então existe uma manha, existe um macetinho. Oba, Tá? qual O macetinho é o seguinte. Existe uma única hora no dia que é masculina. Meio-dia. Meio-dia. Então troque todas essas palavrinhas, bem nessas duas aqui de baixo, vamos deixar essas duas últimas para depois. Ok. Troque tudo por meio-dia aqui. Ao Cheguei meio-dia. ao, a mais o. Certo? Quando eu troco meio-dia por qualquer outra hora, que vai ser feminina, esse o vai ser trocado por a ou as. Por isso, acento indicador de crase. Houve a junção dos dois as. E se eu vamos supor, aqui tá 12h30, daí eu Mesma uso coisa. às 12h30. Mas para quem lê, é melhor colocar ao. Não, ao 12h30 não. Ao Você só vai meio-dia e colocar 30. ao se escrever a palavra exatamente meio-dia. Meio hífen dia. Escrever, daí tem que escrever. Ao escrever, exatamente. Tá. Então, esse é o macetinho. Trocou por meio-dia, surgiu ao antes, haverá o acento indicador de crase. Então, se aqui em vez de 13h45 eu colocasse 1h45, não haveria esse S e o A continuaria com crase. Ok. Cheguei ao meio-dia, então cheguei a 1 hora com crase, cheguei às 2 horas com crase, cheguei às 13h45 com crase. Bom, continuamos trocando. Às 20 horas se iniciará a palestra. Põe meio-dia? Ao meio-dia. Ao meio-dia, crase, então. Estou aqui desde as 13h45. Põe meio-dia. Por que aqui tá sem? Então, Porque é preposição. Põe meio-dia, põe meio-dia. Estou aqui desde ao meio-dia. Estou aqui desde ao meio-dia? Tá estranho. Tá estranho, não é? Tá. Porque o certo é estou aqui desde meio-dia. o meio-dia. Desde. Estou aqui desde o meio-dia. Eu já não ia colocar nem o meio-dia, tá Bom, certo? Ótimo. Estou aqui desde meio-dia. Provou que não pode haver o acento indicador de crase, porque só há a preposição desde, não aparece o artigo. Então esse é o macete, é trocar por meio-dia para ver se combina. Isso. Então estou aqui desde o meio-dia. Estou aqui desde as 2, desde as 4, desde as 13h45, sem crase. Não vai crase. Põe meio-dia de novo aqui. Sairei. Sairei após ao meio-dia? Não, não dá. Não, sairei após? Meio-dia. Meio-dia. Ou sairei após o meio-dia. Na verdade é o. Tem que ter o o. Tem que ter o e. Sairei após o meio-dia. Por isso não há o acento indicador de crase, porque após já é outra preposição. Olha, gente. A única assim preposição. Fica fácil aprender. É o chamado macetinho, mas isso não é coisa minha não, viu? Quem que inventou isso? Isso aí, desde que a crase foi criada... Prof, você inventa muita coisa. Você não inventou isso aqui, não? Não, os professores de cursinho... Os professores de cursinho, todos, quem estiver ouvindo sabe, quem já fez cursinho em qualquer lugar do mundo sabe que todos os professores usam esse macetinho para facilitar. Bom, a única preposição que vai fugir a essa regra é o até. Por quê? O até pode ter a preposição a à frente ou não. Então, por exemplo, você pode dizer... Eu vou até o salão para arrumar... Arrumar não, você não fala arrumar os cabelos. Arrumar o cabelo, a gente fala, né, meninas? Você tanto pode falar, eu vou até o salão arrumar os cabelos, quanto eu vou até ao salão arrumar os cabelos. Qual que tá certo? Os dois. Os dois. Certo? Então, quando houver o até, tanto faz colocar o acento indicador de crase. Tanto faz, os dois estão tanto certos. Faz. Certo? Então, macetinho, troque por meio-dia. Se combinar. Tá, agora, mas e esse negócio do desde, do após aí me complicar? Então tá bom, simplesmente decore. Depois de desde, sem crase, depois de após, sem crase. Decora aí, gente. Depois de até, tanto faz colocar ou não a crase. No resto, certamente você acertará, porque falará ao meio-dia adequadamente. Ai, que show, adorei. Mas é uma coisa. Vai. Você já deve ter visto folders. Vários folders. Cartazes. Vários. Então vamos para a próxima, produção. Quer ver? Coloca aí. Coloca aí. Folders. Bom, primeiro, folders. Se você procurar no Aurélio, você vai encontrar folder sem acento. E entre parênteses escrito inglês. Ok. Porém, se você procurar no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o nosso documento oficial, lá está folder com acento. Certo. Folder com acento circunflexo. Tem que ter, gente. Tem que olha ter. lá. Então, pessoal que trabalha com marketing, pessoal que trabalha... Natália, minha filha, que trabalha com isso. Natália. Mas teu pai é professor de português, né, Natália? Aí fica fácil. Em inglês, o plural de folder é folders. Certo? Mas em português, como o vocabulário ortográfico passou a admitir o acento, a palavra passa a ter outro plural. Folderes. Folderes. Como acontece com qualquer palavra terminada em R. Então, não me vai soltar uns folders no sinaleiro escrito errado. Exatamente. Entendeu? Já, são 40 cidades assistindo aqui. E o que a gente encontra disso errado?
tá? Então Vai tá lá. pegar mal para tua empresa. Então tá lá o cidadão distribuindo o folder para falar da palestra. Sim. A palestra vai começar às 14 e vai até às 15h30. E aí então ele Certo. coloca lá no cantinho, né? Uma dessas 4 frases. Qual? As 4 estão certas. Ih, Então já é tô assim. até vendo tudo. Então é Das, assim. de... Essa é a mais comum de todas, a de cima. Certo. A de cima é a mais comum de todas. Das 14 às 15h30. Vai, Se usar o das, as com crase. Se fosse, por exemplo, das 11 a 1, Aham. a uma, sem um S, evidentemente, porque uma é singular. Muito bem. Se não usar o das, usar somente o de, aí já não há plural nem crase. De 2 a... Exato. 13, Então, ok. das 14 às 15h30, de 14 a 15h30, Não sem crase. coloca o acento daí. Tá? Faltou o H aqui, produção, também, ó, no 14. Tá. Tá? Mas pode deixar a preposição de lado, colocar então 14H a 15h30, também sem a utilização do Ok. acento indicador de crase. E o entre? E uma curiosidade é que a abreviação de hora é dessa maneira como aqui está. HHH. Eu vejo o pessoal colocando HS, HRS. Não HS, não HRS, nada de 2 pontos também. Não, né? Tá? Nada de 15, 2 pontos 30, sempre com H. Então esse Só, 14 aqui, ó, simples. só para que você saiba, tem H. Tem tá? H ali, tá bom. É. Então se a produção puder colocar ali para deixar mais claro pra gente. E o tá? entre? Tudo bem. Aí, ó. O entre também pode ser usado de duas maneiras. É Aham. que o entre também é preposição, Certo. certo? Bom, o de é preposição, o entre é preposição. A ideia é a mesma. Com o de eu não posso colocar o artigo? Sim. Então com o entre também posso. Ah, Com o de eu não posso deixar sem artigo? Sim. Então no entre também posso. Tá? Só que aí colocou o artigo aqui, colocou o artigo lá. Não colocou aqui, não colocou lá. Tá bem? Aqui é a mesma coisa. Colocou o artigo aqui, colocou o artigo lá, só o artigo sem crase. Aham. Não colocou aqui, não colocou lá. Então essas são as maneiras gente. que os publicitários podem usar nos folders ou cartazes. Prof, a gente volta a falar disso aqui Sim, tudo. sim, olha, isso ó, tem que ser repetido. Eu acho que o das e o entre é interessante a gente voltar a falar. Principalmente que a gente vê muitos folders Voltaremos sim. espalhados nos sinaleiros, né? Aliás, precisamos começar a estudar aí toda semana. né? Exatamente, Claro, esse negócio de também 15 a cada acho. 15 dias é muita folga. Ô, prof, que mas isso? também tua agenda é lotada. Que isso, eu É, cobro agenda do prof. baratinho. Dá um beijo, querido. Obrigada pela Eu que agradeço a participação de oportunidade. sempre. Obrigada, viu? Continuaremos com crase na próxima. Isso. Até a próxima sem crase. Sim. A próxima na frase, tá? Mas o prof vem.